Provérbios, capítulo de número 16, eu vou ler esse texto em 3 versões. E hoje eu vou fazer só uma introdução. Os irmãos sabem que sempre que eu vou iniciar uma série de mensagens, eu gosto de fazer uma introdução para lhe situar no contexto daquilo que nós vamos trabalhar. E hoje eu quero falar sobre assumindo o controle. Diz aí para o seu vizinho, assuma o controle. Fala de novo, assuma o controle. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para de querer controlar sua mulher. Para de querer controlar seu marido. Para de querer controlar a sua namorada. Controle a si mesmo. Começou bem? Sentiu o que Deus falou? Tem mulher dizendo assim, Deus vai falar. Provérbios 16, 32 diz assim, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Eu vou ler numa versão revista e corrigida. Diz assim, melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Dá para dizer amém? Tem uma outra versão que eu achei muito interessante, diz assim, uma pessoa que é paciente vale mais do que um poderoso valente. É melhor saber dominar-se do que dominar uma fortaleza. Melhor do que dominar o outro é dominar a si mesmo. Diga amém. Senta um pouquinho, por favor. Melhor é saber dominar-se do que conquistar uma cidade. Eu vou ficar nas próximas semanas falando um pouquinho sobre nós. Você se conhece? Você sabe quando você está na zona de perigo? Quando está perto de perder o controle? Você sabe quando ultrapassa a linha de segurança? Observe isto e pensa sobre isto. Não adianta você conquistar tudo e não conquistar a si mesmo. Não adiantam as nossas conquistas pessoais se nós não aprendemos a gerenciar as nossas emoções. Como você reage diante de algumas situações inesperadas? Diante de uma informação de demissão, diante de uma confrontação, como você reage diante de uma palavra que te ofende? Alguns anos atrás, e não muitos, eu estava em pé aqui na frente do púlpito, olhando para o painel, e uma irmã chegou para mim e fez assim, o senhor tem certeza que o senhor tem condição de pastorear essa igreja? Por que o senhor não passa essa igreja para alguém e volta para a itinerância? Isso foi no 2º ou 3º ano da igreja. Como você reage a uma abordagem dessa para a qual você não se preparou?
Eu não respondi nada, apenas olhei para ela, ri e fiz de conta que a fala não foi dita. Como você lida com o momento do nervosismo? Quando alguém te enclausura e te afronta. Quantas vezes você reagiu a uma situação e de repente você disse: não precisava ter sido tão agressivo, eu poderia ter controlado. Ou você respondeu e depois você diz assim: eu podia não ter respondido. Ou você não respondeu porque ficou sem palavras e depois da situação o seu cérebro lhe dá um dicionário de palavras para responder à afronta com classe. Mas na hora você não teve. Já aconteceu com você uma situação dessa? Você sabia que tudo isso está relacionado ao nosso temperamento? Está relacionado à nossa alma? Um dos aforismos, adágios, provérbios mais conhecidos do universo da filosofia estava na porta do templo de Apolo no século IV a.C., na Grécia, e se tornou uma frase repetida pelos grandes filósofos ao longo da história: conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, como ousa acreditar que conhece a tua mulher ou o teu marido? Se você não conhece a si mesmo, como você imagina que conhece o teu filho, a tua filha? Eu gostaria de começar falando de nós na perspectiva divina. Apresentar você a você. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para separar, discernir a alma do espírito. Só a palavra de Deus é capaz de direcionar o pensamento de Deus revelado em sua palavra para cada área específica da nossa vida. Imagine que quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem, aspecto e semelhança, natureza. Imagem de Deus fala de aspecto, semelhança fala da natureza de Deus revelada em nós. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Salomão diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios, se estragou, bagunçou a si mesmo. Agora, vamos pensar do ponto de vista da teologia. O homem é um ser tricotômico. O que é um ser tricotômico? Um ser que é formado de 3 partes distintas e interdependentes. Um pensador da teologia disse que nós somos um espírito habitando num corpo e que se expressa com o mundo externo através da alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito.
Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 23, assim: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Para você entender bem, como um ovo, casca, clara e gema, corpo, alma e espírito. Agora, quando a casca abre, quando a casca quebra, a clara e a gema saem. Quando o corpo tomba, o espírito volta para Deus, e a parte imaterial chamada de alma faz parte das colunas mestras da nossa consciência. Alguns defendem, e isso é um caso da teologia, e nós não vamos discutir isso aqui, pelo menos não agora. Alguns defendem que o homem é uma dicotomia e não uma tricotomia, ou seja, o homem seria corpo e espírito, e não corpo, alma e espírito. Dentro dessa perspectiva, a alma seria apenas uma nuance do corpo ou do espírito. Mas vamos analisar o seguinte: quando Deus criou o homem, Ele o criou perfeito. Quando o homem peca, não é apenas o seu corpo que é atingido pela consequência do pecado, nem apenas o seu espírito, também a sua alma é afetada pela queda. Por que quando nós pensamos em restauração, nós pensamos em restauração do espírito e em restauração do corpo, mas não pensamos em restauração da alma? Como é que eu cuido do meu espírito? Pela oração, leitura da santa palavra de Deus, mantendo comunhão com o Senhor, vim ao culto adorar a Deus, estou cuidando e nutrindo o meu espírito. Como eu cuido do meu corpo? Um banho de vez em quando, pelo menos de domingo em domingo, não faz mal. Ir num cabeleireiro aqui e acolá. Vou ao médico de vez em quando fazer alguns exames para ver como o corpo está. Sigo as orientações, estou cuidando do corpo. Uma caminhada, porque a barriga é teimosa e é exaltada. Ela teima em se manifestar, é incrível como a barriga é vaidosa. Estou cuidando do corpo. Mas a pergunta é: como eu cuido da minha alma? O que tenho pensado sobre as minhas emoções, os meus sentimentos e os meus pensamentos? Como eu lido com os meus traços de personalidade? Deixa eu te falar, Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12, ele chama o corpo de vaso de barro. O corpo é esta parte imaterial que envelhece, desgasta. Ontem você era um jovenzinho carregado de energia e euforia. Hoje você já é um coroa que pondera algumas ações. Sim ou não? Porque o corpo é esta parte imaterial composta de elementos químicos que são, por sinal, encontrados no barro, como zinco, fósforo,
nitrogênio, me ajude, irmão Sérgio, cálcio, potássio, enxofre. São elementos que fazem parte da estrutura do corpo. Por isso que quando morre, o corpo volta ao pó, como era, e se torna pó. Então, deixa eu te dizer algo, por mais lindo que você se sinta, por mais bela que você se ache, nós somos apenas bonecos de barro. Se o fôlego sair, essa coisa bela incha. E por mais que as pessoas te amem, ninguém te quer em casa mais de um dia, depois que o corpo para. Salomão chama o espírito de copo de ouro. Assim como o corpo é o vaso de barro, o espírito é o copo de ouro. Ele tem a sua essência eterna. A palavra hebraica para espírito é ruach. Meu retorno estava bom, o senhor me deixou aqui quase sem. A palavra hebraica para espírito é ruach. No grego, pneuma. E indica a parte imaterial do homem que se comunica com Deus. O teólogo disse que corpo, alma e espírito são três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus. Significa que tombando o corpo não acabou, o espírito vai para a eternidade. Por isso que Daniel diz no capítulo de número 12, que aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Provoca alguém do seu lado e diz para ele: você não é apenas corpo, você é espírito. E a alma? O pensador disse que a alma é como um coador. Ela filtra as informações que vêm do mundo espiritual para comunicar ao mundo físico, e as informações que saem do mundo físico para comunicar ao mundo espiritual. A alma traça a nossa personalidade, a nossa consciência. A palavra hebraica é nepesh. A palavra grega é psique. Está falando da estrutura da nossa consciência. Todos os nossos sentimentos e emoções residem na alma. E vou lhe dizer uma coisa que para um pentecostal falar é muito raro. A maior parte dos nossos problemas não são de ordem espiritual, seja divina ou maligna. A maior parte dos nossos embates estão relacionados à nossa alma. E o detalhe é que nós não lembramos dela, nós não nos preocupamos com ela. Normalmente nós não trabalhamos as nossas emoções. E para piorar, além de nós não trabalharmos as nossas emoções, nós temos o hábito de estragar as emoções das pessoas que convivem conosco. Quer ver um exemplo? Normalmente, quem tem medo de sapo, levanta a mão. Levanta a mão assim, quem tem medo de sapo? Ok? Quem tem medo de rã? Medo de lagartixa? Ok? Você tem medo de sapo, e quando você vê um sapo, você grita e parte correndo e assusta o teu filho. Você transfere para ele o medo que é teu, e não deveria nem estar contigo, mas já que está com você, não transfere, fica para tu só.
Nós temos uma incrível facilidade de transferir para os outros os nossos traumas. Aquela pessoa que não teve nada na infância tem a tendência de dar aos filhos tudo que eles pedem, o necessário e o desnecessário. Se chama lei da compensação. Ele precisa se realizar suprindo os caprichos do filho e acaba estragando o próprio filho. Porque a sua alma está com problemas e a tendência é, de alguma forma, contaminar a alma do outro. Você olha para a tua esposa e diz para ela que o vestido está ridículo, que ela está gorda. Você olha para o teu marido e diz para ele que quando a barriga dele sai do banheiro, já chegou na cama e as costas permanecem lá dentro. São comunicados que você pode fazer sem ferir a alma da outra pessoa. Mas por que nós fazemos assim? Porque boa parte de nós sequer tem consciência de que a alma está lá. As emoções estão lá. Faz medo para o filho, faz susto para o pai, porque você não consegue pensar no fato de que a alma precisa ser curada, sarada, tratada, e muitas vezes as suas reações não são resultado de uma tentação do maligno, mas de uma alma com problemas que não foi vista. Quando eu te pergunto se você se conhece, eu estou falando de conhecer a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções, de você saber prever como você reage a uma determinada situação. Porque você se conhece ao ponto de conseguir inspecionar a si mesmo. A proposta da salvação não é apenas curar o corpo, resgatar o espírito. A proposta da salvação também é curar a alma. Nas próximas semanas, nós vamos falar um pouquinho sobre traços de personalidade que Hipócrates, o pai da medicina, chamava de humores. E ele traduz esses traços de personalidade, ou humores, como se fossem as 4 estações do ano: outono, verão, inverno, primavera, outono. E no final dessa série de mensagens você vai descobrir se você é verão ou se você é inverno. De repente você é primavera, outono. E não significa que você é bom ou ruim. Só significa que você precisa conhecer-se para saber lidar consigo mesmo. Conhecer o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, para compreender por que determinada ação e reação. Fala a verdade, de vez em quando você não enxerga você em teu filho? Sim ou não? Você enxerga a tua esposa no teu filho, na tua filha? Já percebeu que às vezes você está reprimindo o seu filho de um comportamento que é seu? Por isso que é preciso se conhecer. Porque se um comportamento é errado e eu estou reprimindo, mas eu sou a matriz, a correção precisa começar em mim. Tem alguém aí, não? Você pode ser a matriz do comportamento do teu filho. Eu atendi um pai aqui na igreja, uma certa feita, numa crise violenta com a filha. Mas era guerra
guerra que estava indo para o tribunal. Já tinha advogado envolvido, peça de processo elaborada para dar entrada. E foi a esposa dele, a mãe, portanto, da menina, quem veio me procurar: pastor, ajuda. Eu vejo a hora de eles se matarem em casa. Aí eu pedi para primeiro conversar com a moça. E conversei com ela um bom tempo. Depois que eu conversei com ela, ele veio conversar comigo. E quando ele terminou de escrachar com ela, de arrebentar com ela, aí eu pedi que ela voltasse para a sala, que ela entrasse. Quando ela entrou, eu olhei para ele e falei assim: o senhor já parou para analisar que ela é a réplica da sua personalidade? E vocês estão se chocando exatamente porque vocês são extremamente parecidos. Ele disse: comigo mesmo não. Deve parecer com a mãe, com a avó, porque o meu sogro... Eu falei com ele: o senhor quer resolver a questão? Se ela ceder, isso é legal. Eu olhei para ela: você quer resolver a questão? Ela disse: pastor, se ele ceder. Eu olhei para ele e falei: está vendo? Eu posso ser a matriz do problema que o outro está me causando. Então eu preciso me conhecer para, antes de corrigir o outro, corrigir a mim. Eu preciso conhecer o temperamento do meu marido, da minha mulher, para saber a hora de fazer um comunicado que poderia ser bem sucedido e se transforma numa briga, porque foi comunicado na hora errada. Então, dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele assim: comece a se conhecer. Por que falar tudo isso? Deixa eu agilizar para a gente terminar. Preciso falar tudo isso porque é preciso ter conhecimento de si mesmo, da sua alma, para gerar cura emocional e espiritual, para que você desenvolva aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio. Sem magoar, fala com a pessoa do seu lado assim: aprende a hora de calar a boca. Já vi casamentos sendo destruídos por falta de conhecimento do temperamento um do outro. Gente que perdeu o emprego porque não soube lidar com a sua própria personalidade no ambiente do trabalho. Amizades rompidas por causa de falta de conhecimento de si mesmo. Agora, por que eu devo entender o meu temperamento, pastor? Para que isso? Para que você se conheça. Olhe para você. Isaías estava no templo e ele diz assim, Isaías 6: ai de mim, que vou perecendo. Ele conhece o seu nível, ele sabe em que condição ele está. Comece a identificar os seus limites. Pare de brincar com fogo. Comece a identificar os seus reflexos. Não conta para ninguém. O que eu vou falar é pessoal, e se você contar para alguém, é falta de discrição. Até certa idade, eu vivia de carro a 180, qualquer viagem, 200 por hora. Eu gostava disso, era emocionante. Até 235 eu já coloquei num carro. Hoje, irmão, que eu não consigo passar de 120 nem com oração, eu estou me sentindo um velho, com todo respeito com os velhos. Quando alguém passa assim em alta velocidade, eu digo assim: mas rapaz, eu queria ter essa coragem, eu não tenho mais. Quando passa de 120 que o carro balança, eu digo, recua.
Mas eu preciso analisar que, embora eu não seja um idoso, eu não sou mais o menino de 20 anos. Paulo diz assim: quando eu era menino, me comportava como menino, fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou homem, faço coisas de homem. Quem já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Você faria isso hoje novamente? Quem já subiu na cerca para alcançar o galho da goiabeira do vizinho, para pegar a goiaba que está na planta do outro lado do quintal? Você faria de novo? Por que não? Porque você começa a se conhecer e identificar os seus limites. Quem já se escondeu atrás do armário para comer açúcar? Não, e eu misturava com água. Hoje não mais. Por que eu devo conhecer o meu temperamento? Para desenvolver equilíbrio emocional. Você está bem? Daí a pouco está mal? Está sorrindo e carinhoso, carinhosa, daí a pouco explode do nada. Não tem como prever o seu comportamento. Não tem equilíbrio, não tem constância. Dorme bem, acorda colocando fogo no oceano. Daí a pouco está bem de novo. Falta de equilíbrio. Não sabe lidar consigo mesmo. Pastor, para que serve tudo isso? O Espírito Santo vai desenvolver em mim e em você maturidade emocional e espiritual. E a tua mulher vai perceber a mudança, o teu marido vai perceber a mudança, os teus filhos vão perceber a mudança, o teu colega de trabalho vai perceber a mudança, e você vai representar Cristo de maneira eficiente e poderosa. Algumas pessoas pensam que nós representamos a Cristo quando nós mostramos uma espiritualidade incomum. Ei, temperança, equilíbrio, também é uma forma de revelar Cristo. Você explode do nada. E o detalhe, nós vamos trabalhar alguns traços da tua personalidade e do teu temperamento, e você vai perceber que ainda que você seja um homem valente, é possível assumir o domínio das suas emoções. Por isso que o tema da mensagem hoje é assumindo o controle. Moisés é tão valente que no dia que ele flagra um egípcio batendo num hebreu, ele matou o egípcio. Ah, pastor, mas ali Moisés não conhecia a Deus. Ok. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, envolvido pela glória de Deus, conversando com Deus face a face. Fala sério, se você ficar 40 dias e 40 noites no monte, no meio da glória, vendo Deus face a face, você tem coragem de descer do monte destemperado? Não, você fica 2 horas de oração, quando levanta parece que está zen, espiritual, fala línguas no volante, indo levar a esposa no trabalho. A mulher diz assim: opa, tomara que ele continue orando todo dia. Quando Moisés vem descendo do monte, trazendo as 2 tábuas da lei, detalhe, quem escreveu foi o próprio Deus, o dedo de Deus escreveu. Lá vem Moisés descendo do monte, trazendo. Quando ele chega no meio do monte, ele ouve um barulho. Aí ele pergunta: que barulho é esse? E o próprio Deus responde. Ele está no meio do monte e ainda está na presença de Deus. O próprio Deus responde: o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, construiu para si um bezerro e disse: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito.
Quando Moisés chega, que ele vê a cena, ele fica tão destemperado que ele pega as tábuas da lei que o próprio Deus escreveu e ele quebra, tomado de ira. Mas ele estava descendo da presença de Deus, gente, 40 dias e 40 noites. Mas lá na frente, a Bíblia chama Moisés de o homem mais manso da terra. Como assim? No processo do deserto, lidando com a rebeldia e a insubordinação do povo, Moisés foi desenvolvendo longanimidade. E aí Salomão diz: melhor é o homem longânimo do que o corajoso. Melhor é aquele que consegue dominar a si mesmo do que aquele que consegue dominar uma fortaleza. Provoca assim de leve a pessoa do seu lado e pergunta: você tem domínio próprio? Eu não vou falar tudo hoje. Nem o tempo dá, nem as pernas me garantem. Deixa eu concluir com isso aqui. O que é temperamento, pastor? Temperamento é o conjunto de características que afetam o nosso comportamento e nos diferencia das demais pessoas. O nosso temperamento reflete a maneira como nós somos vistos pelos outros. Temperamento não é caráter, não confunda. Temperamento está relacionado à maneira, ou é aquilo que eu sou. Caráter é aquilo que eu pratico. Aliás, é bom lembrar que a palavra temperamento tem a mesma origem na palavra tempero. Então, temperamento é o tempero da minha alma. Sabe quando você vai na casa da tua mãe e de alguma forma o feijão que ela cozinha é o mesmo que você come todo dia no restaurante do lado do seu trabalho, mas o feijão da tua mãe tem um gosto diferente? Tempero. É o tempero quem me diferencia do outro. Temperamento se manifesta com alegria ou tristeza, bondade. Temperamento se manifesta com euforia, timidez. São traços do temperamento. Traços do caráter: mentira, verdade, falsidade, lealdade, bondade, maldade. Isso é caráter. Não julgue uma pessoa pelo temperamento. Às vezes você analisa uma pessoa num momento isolado que ela explodiu e você diz: não vale R$1. Quando é apenas um traço de personalidade se manifestando, e alguém que não aprendeu ainda a assumir o controle de si mesmo. As crianças não têm autocontrole. Enquanto tiver biscoito, elas querem comer. Se elas virem refrigerante, elas não entendem que não é saudável. Não adianta você olhar para a sua criança e dizer assim: tenha paciência. Ela não sabe nem o que é isso. Um dia Johnny me disse assim: quanto mais o senhor me pede calma, mais eu fico nervoso. Porque eles não têm esse domínio. O problema é quando os pais não têm também. Quando Deus te confiou paternidade, maternidade, Ele está confiando em você o processo de educar e formar alguém, e isto requer domínio próprio. Eu disse para um marido essa semana que estava revoltado com a mulher, porque a mulher, ela me perturba, ela me tira a paz. Eu não consigo chegar em casa e estar bem, é um inferno. Eu disse para ele: para de agir fundamentado naquilo que a tua mulher faz.
Começa a entender que você é sacerdote, recebeu de Deus privilégios incríveis e a sua aliança com Deus está acima de tudo. Então, quando eu assumo o domínio do meu temperamento, eu paro de reagir à provocação do outro. Porque tem dia que sua mulher lhe provoca só porque ela quer ver nervoso. É ou não é? Tem dia que seu marido lhe provoca só porque ele quer lhe irritar. É, pode, não vem para cá pousando de querubim, não. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Ela não está assistindo. Ela de um dia começou a me fustigar, me pirraçar, me encher. E eu estudando para pregar de noite. Meu irmão, sabe o que é abusar? Teve hora que eu parei e disse, tá, termina. Pá, 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 pá. Você terminou? Terminei. Deixa eu estudar que eu vou pregar daqui a pouco. Eu preciso ir bem para o culto, me ajude. Vim para o culto, preguei parecendo um pregador. Quando eu cheguei em casa, estou tomando um café, ela chegou, quero lhe pedir perdão. Eu disse, por quê? Porque hoje antes do culto eu estava com vontade de brigar com você e você não quis. Entende aí? Então tem dia que a outra pessoa está querendo pirraçar alguém. Não reaja manipulado pelo que o outro está fazendo. Tenha controle de si mesmo. Provoca o vizinho assim de leve e fala com ele, se controla. Mede as respostas. Mede as palavras. Pede ao Senhor a divina graça. E sabe o que é interessante? Deus muda o temperamento da minha mulher. Vou lhe dar uma notícia que eu não sei se vai lhe alegrar. Deus não quer mudar o seu temperamento. Deus quer mudar o nosso caráter. Mas o nosso temperamento, Ele quer que nós desenvolvamos a capacidade de dominar as nossas emoções. O Espírito Santo quer gerar em nós a capacidade de assumirmos o controle de nós mesmos. Quando o cara te dá uma fechada no trânsito, não baixa o vidro e coloca um dedo para fora. Eu estava atravessando uma faixa de pedestre um certo dia aqui em Feira de Santana, na Maria Quitéria. O semáforo para o pedestre estava aberto, para os carros estava fechado, e lá vou eu atravessando. Mas veio uma afobadinha Esporte Clube e ela queria furar o sinal vermelho. Só que eu estou atravessando a rua. Quando eu estava atravessando a rua, ela soltou um palavrão do tamanho do carro. Eu ouvi e olhei. Quando eu olhei, ela fez, é o pastor, membro da igreja. Eu disse, ô minha irmã, paz do Senhor. O Senhor quer que você assuma o comando das suas emoções. Eu continuo semana que vem. Pensa nisso. E começa um exercício agora. Hoje. Comece o exercício de não responder na hora. Comece o exercício de não ler a mensagem que você recebeu no tom que você imaginou. Porque alguns conflitos acontecem no WhatsApp, nas redes sociais, no e-mail,
porque você responde a mensagem da outra pessoa no tom que você imaginou que ela te escreveu. A mulher escreve assim: traz pão. O cara diz assim: cada um. Passou na frente da padaria e fica para cá: traz pão, sou empregado. Na verdade ela escreveu lá: traz pão. Mas ele vem armado. Então, leu o e-mail, te afrontou, não responde. Deixa as emoções estarem equalizadas. Lê de novo. Responda com equilíbrio. Domine o seu espírito. Não reaja à traquinagem do seu filho com a irritação daquele momento. Não faça isto. Esses dias eu vi um pai crente, nervoso com um menino de 2 anos. E ele deu umas palmadas no menino e a mão dele parece uma pá. Eu falei: mas você é maluco? Você está sem juízo? Ele bateu na cara da mãe. Mas tu acha que uma criança de 2 anos tem consciência para dar um tapa na cara da mãe com o intuito de espancar a mãe? Teu menino de 2 anos tem mais juízo que tu. Aí reage no imediato e faz uma bobagem. Pastor Emerson me contou essa semana de um menino que chegou para o pai comprou uma caminhonete 4x4 zero. Parou o carro na garagem. A criança chegou e disse: papai, eu sei fazer conta. Como assim? 4 mais 4 é quanto? 8. E 4 vezes 4 é quanto? 16. Vem ver que eu acertei a conta. Chegou lá na carroceria da caminhonete, está lá 4x4. 4x4 ele colocou lá com uma pedrinha igual 16. Aí na hora que ele acabou de me contar, Catarina chegou para mim e fez assim: papai, vem ver o que eu fiz no seu carro. Eu disse: Jesus, me ajuda. Quando eu cheguei perto do cara, disse: do outro lado. Quando eu cheguei lá, ele fez assim: eu lavei os pneus do seu carro. Assuma o controle das emoções. Fica em pé, por favor. Jesus tinha um tremendo controle de si mesmo. E um dos segredos de Jesus, eu falo semana que vem, nós vamos continuar com esse raciocínio, assumindo o controle. Eu vou falar com você sobre como você transformar as suas emoções numa potência ao seu favor. Não deixa ninguém ficar manipulando as tuas emoções. Aqueles que querem te desestabilizar atuam no teu ponto vulnerável para te levar ao desequilíbrio emocional. E você faz exatamente o que aquela pessoa quer que você faça. Tem equilíbrio. Jesus nunca respondia a uma provocação na hora. Quando o camarada provoca, ele escreve no chão. Se você não tem o domínio da emoção para controlar a resposta, saia da zona de guerra. Se manifeste depois. Não se sinta tentado a responder afrontas, acusações, porque melhor é o longânimo do que um homem poderoso, e melhor é aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma fortaleza. Ore por você agora.
e diga para o Senhor: desenvolve em mim domínio próprio. Se liberte agora da necessidade de dominar sua mulher. Se liberte agora da necessidade de dominar seu marido. Se liberte agora da necessidade de dominar o seu funcionário. Comande a sua própria vida, assuma o controle das suas emoções. Para de agir como menino destemperado. Seja inteligente e equilibrado. Espírito Santo, em nome de Jesus, gera em nós, por tua benignidade, o fruto desta palavra. Gera em nós, por tua benignidade, o resultado da experiência com a operação do teu Espírito Santo em nossa alma e em nosso espírito. Nos liberta, Senhor, da necessidade de provar para o outro alguma coisa. Nos liberta, nos cura do problema da autoafirmação. Nos livra, Senhor, da necessidade de transferir para o outro o nosso azedume, ferindo, machucando. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, diz a tua palavra. Faz de nós fonte de água doce. Nós te suplicamos, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado, se é o teu esposo, teu filho, tua esposa. Se você estiver sozinho, ora agora pela tua casa e diz assim: Senhor, gera controle das emoções lá em casa. Que nós aprendamos, Senhor, o princípio do respeito pelo outro. Que nós pratiquemos, se já praticamos, que isto seja preservado. Ora pela tua filha, ora pelo teu filho agora. Ora pelas emoções dos teus filhos agora. Clame por eles para que o Senhor gere equilíbrio, controle. Senhor, ajuda esta casa que é uma gritaria sem tamanho. Tempera o ambiente desta casa, Senhor. Aqueles que estão comigo no culto online, que eles sejam ministrados e alcançados de maneira extraordinária por esta palavra que vai gerar domínio, conhecimento de si mesmo. Em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia.